Fala time, tudo bem? Vamos para mais um vídeo e conforme combinado nesse vídeo eu vou voltar a falar de algoritmo e estrutura de dados, tá? Com o objetivo de mostrar para vocês mais uma vez o quanto pensar na forma de escrever e salvar o meu dado irá facilitar e ajudar na hora da busca desses dados. Tá? Então, a pedido de um amigo, eu vou fazer esse vídeo sobre árvores de buscas binárias. Tá? É um assunto muito importante para quem está evoluindo na programação e quer começar a entender mais ou menos como as estruturas de dados funcionam. Tá? Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Deixem os comentários, vamos para o vídeo, bora codar sem mais delongas, que é o que a gente gosta. Então, eu já estou aqui com o meu WebStorm aberto, eu já criei um projeto, tá? Para a gente começar. Então, só para garantir, como sempre, que o ambiente está ok, eu já vou pedir desculpa de antemão, porque o meu teclado deu problema. Então, eu peguei um outro teclado aqui e ele está falhando algumas teclas, escrevendo teclas erradas, mas eu não podia falhar com o nosso compromisso de terça e quinta, então eu vou gravar assim mesmo. Então o ambiente está funcionando, ele printou aqui o nosso Hello World. Então vamos lá. Para a gente começar a estruturar a nossa árvore, é importante que a gente entenda bem como ela deve funcionar. Então eu vou exemplificar aqui. Imagina que nós temos, tá, o valor inicial, que a gente chama de root, o valor 20. Então é o primeiro valor da nossa árvore, tá? Então, o próximo valor que eu quero inserir é o valor 30, tá? Então, a gente vai verificar. O 30, que é o nó que eu quero inserir, ele é maior do que o nó anterior, que é o 20, o nó inicial? Ele é maior. Então, ele vai ser posicionado à direita desse nó, ok? Agora, supondo que eu queira inserir o valor 25. O valor 25, ele é maior do que o 20? Então ele vai ser posicionado à direita. Porém, ele é menor do que o 30. Então ele vai ser posicionado à esquerda do 30. Tá? Então, e assim sucessivamente. Eu quero inserir o 26, então ele vai ser colocado à direita do 25. Eu quero inserir o 15, então ele é colocado à esquerda do 20. Tá? E assim por diante. É assim que uma árvore binária funciona. Ok? Eu fico olhando pra cá, tá? Porque a minha câmera tá... A minha visão tá aqui, tá? Então eu consigo me ver aqui, eu me sinto mais confortável, né? E também olhar pra câmera eu acho estranho, pelo menos por enquanto. Então, assim como no vídeo de Rush, vamos criar algo que represente o nosso dado, tá? Então, cada item dentro da nossa árvore, ok? A gente vai chamar de node, que é um nó, tá? Então, vamos criar uma classe que a gente vai chamar de node e ele vai receber um construtor e esse construtor ele recebe um valor, que é o valor daquele nó, ok? E a gente vai ter uma variável chamada value que vai guardar esse valor e vamos ter algo que aponte para a nossa esquerda, que inicialmente é nulo, já que é o primeiro nó, supondo, né? E também algo que aponta para nossa direita, que também é nulo. Então, a gente já tem os dados que a gente precisa para o nó. Agora a gente precisa criar algo que represente a nossa árvore binária. Binary Tree, tá? Binary Search Tree, tá? Então a nossa árvore de busca binária, ela também vai ser uma classe. Só que nessa classe a gente vai ter um construtor, só que esse construtor não vai receber nenhum parâmetro e vamos iniciar o nó root como nulo, ou seja, não tem nenhum registro ainda que vai ser o pai, pelo menos por enquanto, tá? Vamos começar a criar também um método chamado insert, com o objetivo, óbvio, de inserir um registro dentro da nossa árvore binária, tá? Aqui que começa a brincadeira. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nó do valor que a gente está querendo inserir. Então eu vou criar um cara que a gente vai chamar de new node
tá? Que vai receber new node value. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando uma instância do nosso node, tá? Vamos aumentar aqui para ficar melhor para vocês lerem. A gente está criando uma instância do nosso node e como a regra do node, da classe node diz, o value vai ser o valor que a gente está inserindo. Então, supondo que a gente esteja inserindo o valor 10. Então, o value vai ser 10, o left null e o right null. Ou seja, não tem ninguém antes e nem ninguém depois. Tá? Até aqui, beleza. O nosso próximo passo é fazer o seguinte. Vamos verificar se o nó root, se procurando o root, tá? Da nossa árvore, ele é igual a nulo, ou seja, não tem ninguém ainda. Então, obviamente, esse só pode ser o primeiro cara que a gente está inserindo. Então, vamos dizer que o root vai ser o nosso nó que a gente está inserindo agora. Caso contrário, tá? Não é mais o primeiro nó. Já existe nó dentro da nossa árvore, tá? Então, vamos criar. Por enquanto, eu vou deixar isso aqui como incompleto, tá? A gente vai voltar aqui. Agora eu vou criar um novo cara, tá? Que eu vou chamar de insert nó, tá? Que para complementar aquele cara, o próprio insert, tá? Então, teoricamente, isso aqui seria um método privado, né? Então, vamos receber como parâmetro o nó de verificação e o novo nó que a gente quer inserir, tá? Então, baseado nessas duas informações, é que a gente vai poder verificar qual que é a posição que esse cara deveria ficar. Então, por exemplo, olhando para o nosso novo nó, o valor dele é menor do que o nó de verificação? Ah, sim, então ele é menor. Ou seja, imagina que o nosso inicial foi 10, então a gente quer inserir o valor 5. Ele vai verificar, o 5 é menor do que o 10? Ah, ele é menor. Então, nesse caso, vamos verificar se à esquerda do valor de verificação, que seria o 10, se na esquerda dele está vazio ainda, ou seja, nulo. Então, se não tem ninguém ainda tomando a esquerda. Ah, se não tem, então o 5, que é o nó que eu estou inserindo, ele toma a posição da esquerda. Tá? Então, só para complementar, tá? Imagina o seguinte, na esquerda está nulo, então beleza. O meu nó passa a ser o nó da esquerda. Caso contrário, se não tiver nulo, eu preciso descer mais um nível na minha árvore, ok? Então, para isso, eu vou chamar esse mesmo método de forma recursiva, mandando como valor de comparação o valor atual da esquerda. E continuo dizendo que o nó que eu quero inserir é o nó que eu recebi inicialmente. Tá? O que eu estou fazendo aqui, tá? De forma visual. Imagina que o valor inicial foi o valor 10 e eu quero inserir o valor 5. Ah, 5 é menor que 10? Então ele vai ser colocado à esquerda desse cara. Ele vai ser colocado à esquerda. Ah, então, agora eu quero inserir o valor 3. Eu vou verificar. 3 é menor do que 10? É. Na esquerda do 10 tem algo? Tem o 5. Então ele vai cair nesse else. Nesse else eu vou passar como verificação o 5 para inserir o 3. Aí eu vou verificar. O 3 é menor do que o 5? Sim. À esquerda do 5 tem algo? Não. Então eu vou inserir ele aqui. Ok? É isso que a gente está fazendo. Nesse caso, agora, se por acaso ele for maior, eu vou repetir esse código, tá? Eu vou usar o Copilot aqui que tá difícil de digitar. E aí a gente valida juntos, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ao contrário. Se ele é menor, eu vou olhar para os nós da esquerda. Se ele já é maior, então eu vou começar a olhar para os nós da direita. A verificação é a mesma, né? Então eu tenho o 10, eu quero inserir o 15
Então, eu caio para a direita, verifico que não tem nada na direita e insiro o meu 15, tá? Mesma regra, só que para a direita, tá? Agora que eu já tenho esse método insertNode, eu vou voltar lá onde a gente deixou incompleto, tá? Que foi aqui. Por quê? Porque agora eu já tenho um método que eu precisava para inserir o meu nó. E aí eu vou passar como validação o nó root, que é o primeiro nó que foi criado, mais o novo nó que eu estou querendo inserir. Ok? Então, com isso a gente já tem mais ou menos aí como a lista vai ser incrementada, né? Esse seria o objetivo do primeiro vídeo, tá? Então, vamos criar também um novo método que a gente vai chamar de inOrder transversal. O que seria isso? Eu quero ver em uma linha reta, em ordem, do menor para o maior, qual que é a ordem da minha lista. Então, por mais que o primeiro foi o 50, mas para a esquerda eu tenho 40, então eu quero ver o 40 primeiro. Eu quero do menor para o maior. Então, vamos fazer isso aí. O que a gente precisa? Primeiro de tudo, tudo que a gente vai falar, tá, de recursividade, para quem não sabe, recursividade é quando uma função chama ela mesmo. Sempre que a gente encontrar esse cenário, que a gente chama de recursividade, a gente precisa de algo que seria a nossa parada, tá? Que, por exemplo, aqui em cima eu faço recursividade do insertNode. Qual que é o meu instrumento de parada? Simples, quando eu encontrar a posição. Aqui na direita, a mesma coisa. Eu vou fazendo recursividade até eu encontrar o valor vazio para eu encaixar a minha pecinha ali, tá? Então sempre tem uma condição de parada. Aqui na ordem transversal, qual que é a minha condição de parada? Simples, quando eu não encontrar mais nenhum node, quando eu encontrar um node vazio, tá? Então nesse caso, eu quero chamar esse inOrder transversal mandando printar o que tem para a esquerda e vou printar o meu valor atual. E vou chamar em ordem para a direita, tá? Também de forma recursiva. Com isso, a gente já consegue estruturar bem legal aí a nossa visão da nossa árvore, tá? Então, vamos criar uma instância da nossa árvore. Então, lembrando que o meu construtor não espera valor nenhum e que meu root passou a ser nulo, tá? E vou alimentar a nossa árvore, tá? Então, eu vou alimentar através do nosso método insert, ok? E vou colocar aqui o primeiro valor, 50. Agora, vamos colocar alguns registros de forma aleatória. Estou deixando o próprio Copilot escolher, tá? Depois a gente vê juntos isso aí como vai ficar. Eu também não vi essa árvore com esses números colocados, tá? Então, beleza, eu já tenho bastante registros aqui que dá para entender. Eu tô colocando em ordem totalmente aleatória, né? Então tem número menor, número maior, depois sobe, depois desce, enfim. Então, teoricamente, isso aqui tá uma bagunça, tá? E aí, eu vou chamar, tá, o meu inOrder transversal passando a minha root. Quem é a minha root? É o primeiro cara que eu inseri, que no caso é o 50, tá? Então esse é o nosso nó root, o principal da lista. Só que para o transversal, o que importa na verdade é a ordem. Então, mesmo que os dados estão colocados em ordem aleatória, como a árvore está indexada ali na ordem do menor para o maior, menor para a esquerda, maior para a direita, eu consigo printar isso na ordem utilizando a recursividade desse método, ok? Então, isso já nos mostra mais ou menos o que é possível fazer, tá? Só que, para que vocês consigam entender de fato como esse cara está posicionado, vamos criar mais um método, tá? Não vou nem criar ele dentro da classe, vamos criar um método aqui fora que a gente vai chamar de printTree, tá? Que o objetivo basicamente é printar a nossa árvore numa forma que fique mais fácil ali de a gente visualizar os nossos dados. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui como parâmetro é o nosso root, ou seja, é o nó inicial de verificação. Sempre que a gente vai fazer a operação de busca, de print, aqui no caso que eu preciso ir buscando, sempre que a gente precisar encontrar um registro, a gente basicamente começa sempre do nó root,
ok? Então, vamos passar o nosso root e vamos colocar que o primeiro level, tá, da busca é o level 0, que é o root. Ai, a vírgula tá difícil. E vamos colocar um texto para identificar esse cara como root, tá? Então, só para poder entender que é o primeiro nó da fila. E como vamos utilizar a recursividade, a gente precisa de algo para parada. Então, se por acaso o nó root, tá, o nó de verificação vier vazio, eu vou dar um console log, só para a gente saber que chegou no final, console log empty tree. Então, tá vazio, não tem mais nada para mostrar, nem para percorrer, enfim, empty tree. Tá? Agora, vamos começar a printar esses caras. Tá? Então, para isso, eu vou criar aqui uma string, tá? E aí, nesse caso, eu quero que conforme os dados vão descendo, ele vai sendo posicionado para a direita, tá? Para ficar melhor a visualização e entender que está crescendo, tá? Então, vamos criar aqui um repeat. Para quem não programa em JavaScript, basicamente ele vai printar esse string x vezes. Então, se eu colocar repeat de 10, ele vai printar esse espaço 10 vezes. Vai ficar espaço, 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 espaço 10 vezes. Só que, como eu quero que ele vá aumentando, eu vou colocar o level, no caso é 0, vezes 4. Nesse caso, 0 vezes 4 dá 0. Então, ele vai colocar somente um espaço, não vai nem printar esse espaço, na verdade, porque é o primeiro. Quando desceu mais uma vez o level ser 1, ele vai printar 4 espaços. Desceu de novo, ele vai printar 8 espaços, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui garante que esse dado vai sendo empurrado cada vez mais ali para o lado. Agora eu quero printar o prefixo, que no caso, por enquanto, é o root ali em cima, né, que vocês estão vendo, e o valor desse nó. Tá? Então, com isso aqui, já estou printando ali o nosso dado. Só para vocês entenderem como isso está ficando, eu vou printar, vou chamar o meu print tree passando o meu nó root, tá? Ah, por que eu não passei o level e nem o prefixo? Porque no JavaScript a gente tem alguns valores que a gente pode colocar opcionais, ou seja, sempre que vocês verem uma variável, tá? Uma propriedade aqui do método que referencia algo igual a alguma coisa, então ela é opcional. Se eu não passar nada, dentro desse bloco de execução, essa variável vai receber 0. E essa variável vai receber root, espaço. Ok? Então, é um valor opcional. Se eu mandar printar a árvore da forma que está, eu vou colocar uma diferenciação aqui, só para vocês entenderem que faz parte dessa segunda tentativa aqui, tá? Essa aqui é a ordem transversal, né, que vocês viram, em ordem aqui. E aí aqui a gente tem root 50, ok? Printou só o root. Ah, mas por que não printou o restante? Porque eu não estou fazendo ainda a recursividade, tá? Vamos trabalhar nisso agora. O que a gente vai fazer? Se, olhando para o meu root, a esquerda dele, tá? A esquerda dele é diferente de nulo, ou seja, existe um dado na minha esquerda? Ah, existe. Então, eu vou chamar a minha print tree, passando como verificação o valor que está à esquerda, aumentar o meu valor de level, no caso de 0 para 1, e vou colocar como prefixo left, para eu saber que é um dado que está à esquerda. Ou melhor, eu vou colocar um L, tá? Vou colocar um L, traço, 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 e um espaço, para poder mostrar bem que isso aqui está na esquerda, tá? E aqui a mesma coisa, eu vou verificar se na direita é diferente de vazio. Se for, eu vou também chamar o print tree, passando esse valor que está à direita como verificação, aumentando o meu valor de level e falando que isso está à direita, ok? Então, só por eu fazer essa recursividade, eu tenho como saída isso aqui. Olha que bacana. Então, com isso, fica muito mais simples eu entender como essa lista foi posicionada.
tá? Então, lendo isso aqui juntos, eu tenho o meu root, que é o 50, que foi o primeiro cara que eu inseri, e estou olhando, a minha esquerda, vamos supor que o próximo valor que eu quero inserir é o 30. 30 é menor que 50? Então ele vai ficar à esquerda. O próximo que eu quero inserir é o 20. O 20 é menor que o 50? Também. É menor do que o 30? Também. É menor, então aqui estaria vazio, então eu vou posicionar aqui e ele entrou aqui. Tá? E assim por diante. O 10 é a mesma coisa, ele foi, por mais que ele foi o último cara da lista, ele foi na mesma ordem. Pegou o 50, verificou que era menor, olhou o 30, verificou que era menor, olhou o 20, viu que era menor e entrou à esquerda do 20. Tá? Por isso o L aqui. Agora, o 40. Ele é menor do que o 50? Ele é menor do que o 50. Ele é maior do que o 30? É maior do que o 30. Então, ele entrou à direita do 30. Tá? Agora, o 70. O 70, ele é maior do que o 50. Ou seja, ele já entrou aqui à direita. Tá? E assim sucessivamente. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver como balancear isso aqui. Por quê? Por que balancear essa árvore seria importante? Imagina que eu tenho aqui o 79. Eu tenho o 79. Eu tenho o 78. O 77. O 76. O 75, o 74 e o 73, tá? Então, se eu executar, aqui ele manteve a ordenação, perfeito. Só que aqui vocês conseguem ver que a árvore ela está crescendo muito mais para a direita do que para a esquerda, né? Então, olhando para o nó principal, ele cresceu muito para a direita e só um pouquinho para a esquerda. Né? Então, nesse caso, o interessante seria que essa árvore fosse rebalanceada. Né? Então, por exemplo, 79 aqui, supondo que o primeiro nó se tornaria o 79 e não mais o 50. Então, isso aí, aí ficou para a esquerda. Ela foi rebalanceada para a esquerda e para a direita ficou pior ainda, ficou 80. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como rebalancear isso aqui de forma automática para ela tentar ficar o mais possível, mais equilibrada possível. Então, a mesma quantidade que tem para a esquerda, tem para a direita. Tá? A gente vai ver isso no próximo vídeo. E também como remover um item dessa árvore. Por exemplo, imagina que eu quero remover o 77. Teoricamente, o 76 vai ficar órfão. Então, eu preciso reposicioná-lo para que ele assuma a posição do 77, tá? E eu não deixe um buraco na minha árvore, que isso iria impossibilitar de eu poder buscar registro dentro dela, ok? Então, esse era o conteúdo do primeiro vídeo. No próximo vídeo, a gente volta e termina isso aqui, tá? Aguardo ansiosamente. Desde já agradeço de vocês terem assistido até aqui. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixem aí embaixo. Sugestão para vídeos também deixem aí embaixo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever, que isso me ajuda demais. Eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.